Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso curso básico de Teologia Bíblica. Nós estamos aí na era patriarcal e nós estamos falando agora no momento em que Moisés volta para o Egito, né? Deus fala com ele, né, através dessa chama aí, né, nesse arbusto, e ele vai retornar, né? Deus diz que estava ouvindo, né, as petições dos hebreus, né? Eles eram escravos no Egito e Deus resolve, né, pôr em prática o seu plano de tirar esse povo do Egito e vai levar eles, né, até a terra prometida. Lembrando, né, que Deus havia prometido lá no começo a Abraão uma nação, né? Essa nação neste momento ela já está formada, né, depois de 400 anos, pouco mais, né, que eles passaram ali no Egito. Essa nação ela está completamente formada. E agora a segunda promessa, né, feita a Abraão era a terra para essa nação. Então agora Deus vai tirar este povo do Egito e vai guiar eles até a chegada da terra prometida, né, a Abraão. E depois a terceira bênção, né, essa é Jesus, mais lá na frente, né, conforme nós vamos avançando aí os livros da Bíblia, nós vamos ver essa chegada da terceira bênção. Essa é Jesus, né? A bênção para todos os povos. Então vamos dar continuidade aí na nossa aula de hoje, né? Era patriarcal. Então Moisés volta, né, para o Egito e encontra Arão, seu irmão, e vai falar, né, ao povo. E Deus, né, havia enviado ele para retirar, né, o seu povo do Egito. Ele vai falar que Deus estava ouvindo, né, o sofrimento deles e agora era chegada a hora de livrar eles da escravidão. Então ele retorna ao Egito, encontra com seu irmão, fala ao povo, né, que foi enviado por Deus para tirá-los do Egito. No capítulo 5 de Êxodo, é o momento em que Moisés e Arão vão falar, né, com Faraó. Diz assim, capítulo 5, né, do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 5. Depois disso, Moisés e Arão, né, foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não obedeço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o meu povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Então, Moisés e Arão falam, né, com Faraó, mas Faraó, ele não aceita, né? Eles falam: deixa o meu povo ir, né, para servir a Deus no deserto. Faraó não permite e ele passa a castigar ainda mais o povo. Então, com isso, Deus vai enviar, né, as conhecidas aí, as 10 pragas do Egito, né? Deus vai castigar duramente aí o Egito. Deus, ele quis endurecer, né, o coração de Faraó. Se Deus quisesse que Faraó permitisse que ele saísse, né, que o povo saísse dali com Moisés e Arão, assim seria. Mas Deus quis, né, que fosse dessa maneira, né? Ao mesmo tempo ele pune o Egito, né, um povo completamente idólatra, com vários deuses, e ao mesmo tempo, né, que ele vai castigar o Egito, ele vai mostrar também para o seu povo, né, que é a nação de Israel, porque a nação de Israel é um povo que
todos eles eram nascidos escravos. Então Deus, para guiar esse povo agora pelo deserto até chegar à terra prometida, para que eles confiassem plenamente em Deus, então Deus vai agir fisicamente, né? E eles vão ver o agir de Deus, e Deus escolhe esse meio, né? Ele envia 10 pragas que vão devastar o Egito, né? Para que o povo, vendo tudo aquilo acontecer, pudesse confiar plenamente em Deus, né? E a gente vai ver que não foi bem assim, né? Mesmo que este povo de Israel visse, eles assistiram aquilo dali ao vivo, eles, na primeira oportunidade, eles se desviaram, eles murmuraram, reclamaram, né, de Deus. Então vamos à primeira praga que foi enviada ao Egito. Capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim, ó: Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e todas as águas do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Então, todas as águas, né, do Egito se transformaram em sangue, né? A primeira praga enviada aí ao Egito. A segunda praga foi rãs, né? Por todo o Egito houve rãs. No capítulo 8, né, a partir do versículo 1, diz: o Senhor falou a Moisés: vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixar ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com uma vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir eles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Deus envia, né, a segunda praga. Havia rãs aí por todo o Egito, e Faraó até chegou, né, pedir: ore ao seu Deus que ele tire, né, essas rãs, que aí eu vou deixar, né, o povo ir oferecer sacrifício a ele. Mas ele não, né, permitiu nada, ele só falou, né, quando cessou as rãs, ele voltou aí a não deixar, ele continuou aí, né, a não deixar o povo sair. Terceira praga, piolhos, né? Houve piolhos por todo o Egito, né? Essa praga aí ficou até hoje, ainda tem alguns ainda andando por aí, né? Alguns piolhos. Deixa eu adiantar aqui o meu slider. Diz assim, ó, no capítulo 8, versículo 16 ao 19... Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu as mãos e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos no meio de suas ciências ocultas, não conseguiram.
e os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-lo, conforme o Senhor tinha dito. Então, mesmo, né, com a terceira praga, e é importante, né, frisar que essas pragas não eram uma pequena quantidade, como nós vimos hoje, né, em alguma epidemia, né, dessas coisas aí. Não, era um grande número mesmo, ao ponto, né, das pessoas não dar conta aí de se livrar dessas pragas. Mas Faraó continuava, né, com seu coração endurecido e não permitia que o povo saísse. Então Deus vai enviar a quarta praga ao Egito. Moscas, né? No capítulo 8, a partir do versículo 5, diz: depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que eles pisam, se encherão de moscas. Mas aquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e as casas de seus conselheiros e em todo o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam, né, sacrilégio, isso não os levará não nos levará, né, a nos apedrejar, né? E ele não vai deixar, né? E ele continua: faremos 3 dias de viagem no deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como eles nos ordenam. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afaste muito, orem por mim também. Mas Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros, o teu povo. Que somente o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu ao seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também desta vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então, mesmo com essa quarta praga, mosca por todos os lugares, mesmo ele sabendo, né, que era da parte de Deus, mesmo ele sabendo que Moisés havia orado e havia cessado, não havia uma mosca, né, naquele dia, mesmo assim, né, ele continuou aí com seu coração endurecido e não deixou o povo sair. Então Deus vai enviar a quinta praga, pestes nos animais. No capítulo 9, versículo 1 ao 7, diz: depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga, né, que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo,
saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Imagina todos os animais, todos os rebanhos do Egito haviam morrido naquele dia. Imagina o quanto foi insuportável, aquele dia, todos esses animais mortos. E ainda assim, Faraó não deixou o povo sair. E aí Deus vai enviar a sexta praga, úlceras. Capítulo 9, do versículo 8 ao 12, disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e as feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor havia dito. Então, mesmo com a sexta praga, o Egito aí já estava sendo devastado, e ainda assim Faraó resistia. Claro que ainda não tinha se cumprido tudo aquilo que Deus havia planejado. Então, nesta aula nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar da sétima praga, chuvas de pedra por todo o Egito. Nós vamos ver ao final da 10ª praga que o Egito ele foi completamente devastado por Deus. Deus mostrando o seu poder, mostrando que tudo está sob o seu controle e tudo acontece exatamente como ele quer. Tá bem? Então, paramos por aqui. Até a próxima aula. Assistam os vídeos, leia aí os PDFs. E em breve estaremos finalizando esta era patriarcal e fazendo aí a avaliação. Tenham todos aí bons estudos e Deus abençoe a todos.